Muito bem, caros alunos, começamos então a nossa próxima aula. Falando agora então da evolução dos conceitos de marketing. Já tínhamos visto na primeira aula que marketing vai muito mais além do que o que muitos pensam. E que a palavra marketing significa agir no mercado, desenvolvermos atividades para que esse mercado possa ser ativado. Como é que aconteceu, então, essa evolução dos conceitos de marketing? Onde surgiu o marketing? Marketing tem um berço nos Estados Unidos e começamos a estudar o marketing lá no pós-guerra, lá na década, entre as décadas, um pouco antes, na verdade, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da década de 40, passa pela década de 40 até a década de 1950, onde então o marketing era visto muito mais como a era da produção. E aí então, naquela época, se via o produto se vendendo por si só. Fazia-se marketing e por isso então que muitos acreditam que marketing é venda ou simplesmente a propaganda dessa venda, justamente por causa dessa época. O marketing lá nessas décadas de 1940, 1950, o marketing era considerado para que o produto fosse vendido. A criação do produto era exatamente um determinado produto para um determinado tipo de cliente. Então nós tínhamos roupas para pessoas que precisavam de roupa, sapato para pessoas que precisavam de sapato, os automóveis estavam chegando naquela época, então não existia uma competitividade em torno do produto. Determinado produto já iria diretamente em direção ao seu cliente. Evoluindo, com o passar dos anos, o marketing, então, começou a dar ênfase no processo da venda. A propaganda e as vendas criativas começaram a chegar, naquela época, nas televisões coloridas. As panfletagens, os cartazes, já eram cartazes e panfletos mais coloridos. Alguém se lembra, lá na década de 50 para 60, das panelas Panex? Ou então daquele refrigerante de cola, Grapete. Lá naquela época, as propagandas começaram a ser mais criativas, para chamar um pouco mais a atenção de vários clientes. E aí então vencia a propaganda que era mais criativa, mais colorida. O marketing então começou a evoluir na cabeça do consumidor. E começou a evoluir também dentro das atividades comerciais, dentro das atividades organizacionais. Entrada do século XX, nós entramos então efetivamente na era do marketing. Deixava-se de pensar muito somente em produção, deixava-se de pensar somente na venda, mas para pensar exatamente no que o consumidor quer, como ele quer, o que chama a atenção do consumidor? É a propaganda? São as cores? São as novidades? Nessa época, na entrada do século XX, o consumidor passa a ser o rei. Começou a se buscar exatamente qual é a necessidade do cliente, qual é o desejo do cliente, o que realmente ele gostaria de ter, o que realmente ele gostaria de comprar. Não basta somente fazer um sapato, ou um tênis, ou uma roupa, ou um carro, mas que cor o consumidor quer? Qual é o modelo? Qual é o tipo? De que marca? De qual empresa? Então entramos aí exatamente na era do marketing. Mais evoluídos ainda, na entrada do século XXI, começamos então a valorizar um pouco mais o marketing. Entramos então na era da geração de valor. Já não bastava mais somente atender às necessidades do cliente, mas sim gerar valor para o seu cliente.
Não basta somente buscar satisfazer as necessidades ou os desejos, mas sim o que mais o cliente deseja. O que geraria valor para ele? Nós vamos ver nas nossas próximas aulas o conceito de valor. O que o cliente ganha na troca da compra daquele produto ou serviço? E efetivamente, hoje, dentro das faculdades de administração de empresa, dentro das faculdades de marketing, dentro das faculdades que focam em publicidade e propaganda, estudamos o marketing 3.0. O que é o marketing 3.0? Fazer do mundo um lugar melhor. O marketing voltado para os valores dos clientes. Oferecer soluções para os problemas. Tratar os consumidores como seres humanos plenos. O que é o ser humano pleno? O ser humano composto de corpo, mente, coração e espírito. Esse é o marketing 3.0 e esse é o marketing que nós estaremos estudando a partir de agora. Conceitualmente, marketing para nós, então, nós temos, segundo Philip Kotler, é um processo social e gerencial, por meio do qual pessoas e grupos obtêm o que necessitam e querem, pela criação, oferta e troca de produtos de valor com os outros. Vamos falar um pouquinho mais desse conceito. O que significa dizer que marketing é um processo social? Significa dizer, então, que marketing envolve as pessoas, envolve a sociedade, envolve clientes, fornecedores, concorrentes, até mesmo o governo. E por que gerencial? Porque nós podemos gerenciar as atividades estratégicas que as organizações desempenham. Então nós podemos, vejam só, vocês administradores, recordam lá das aulas de TGA? Quais são as funções básicas do administrador de empresas? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Não é isso mesmo? Muito bem. O marketing, então, pode ser um conceito gerencial porque você pode planejar as suas atividades, organizar as suas atividades, dirigir da direção, da liderança às suas atividades organizacionais e também controlar todas essas atividades, para saber se tudo aquilo que você planejou está sendo executado com efetividade, ou seja, eficácia e eficiência. Muito bem, marketing então, segundo o nosso professor Philip Kotler, é um processo social e gerencial, por meio do qual pessoas e grupos obtêm o que necessitam. Olha só, recordam lá da nossa primeira aula de eu falar da necessidade do consumidor? Então está aí. Outro tópico muito importante. Todas essas estratégias giram em torno das necessidades e dos desejos do cliente. E o que mais? Pela criação, oferta e troca. Tudo isso acontece no mercado. Lembram-se, quando eu falei para vocês que nós desenvolvíamos atividades no mercado para ativar o mercado? Exatamente isso que eu gostaria de falar para vocês agora. Quando nós falamos da criação, oferta, troca de produtos, é exatamente isso. Fazer com que o mercado aconteça a nosso favor. Vamos ver um outro conceito. O conceito da AMA, American Marketing Association, ou Associação Americana de Marketing. A associação diz o seguinte: marketing é um processo pelo qual se planeja e efetua a concepção, a fixação do preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços que estimulam trocas e que satisfazem aos objetivos individuais e coletivos. Vejam que a Associação de Marketing, a Associação Americana de Marketing, pega o conceito do Philip Kotler, que é um conceito mais tradicional, e coloca o conceito de uma maneira mais prática, mais voltada das atividades organizacionais. O Sebrae, grande organização voltada para as pequenas e microempresas. O que o Sebrae diz? O Sebrae diz que marketing é enxergar a empresa com os olhos do cliente. E assim,
nós chegamos então ao conceito que eu trago para vocês. Esse humilde professor que vos fala, crie um conceito para nós, para que vocês, administradores de empresa como eu, possam entender um pouco mais como é o marketing. Marketing, então, a partir desse instante, para nós, é um composto de estratégias para estimular o mercado a promover as suas trocas. Vamos entender um pouquinho esse conceito. Composto de estratégias. Então vejamos. Desenvolvemos produto com os preços justos para o nosso cliente certo, da forma que ele possa coletar esse produto ou serviço no mercado. E nós podemos ainda planejar, organizar, dirigir, controlar. Tudo isso então seria os nossos compostos, o nosso composto de estratégias. Para estimular o mercado a promover as suas trocas, cliente leva ao mercado as suas demandas, as suas necessidades e desejos. Os fornecedores querem atender essas necessidades e desejos. Então o marketing entra nesse meio para fazer justamente o link entre o consumidor e o fornecedor. Aí temos então um composto de estratégias para estimular o mercado a promover as suas trocas. Meus caros alunos, estamos combinados a partir de então. Marketing vai muito mais além. Marketing não é só propaganda e venda. Marketing vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Começamos estudando as necessidades do cliente, as necessidades e os desejos dos nossos clientes. E por fim, elaboramos estratégias para que eles possam se satisfazer durante as suas compras e durante as suas trocas. Até a próxima aula! FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.